Então, nesse vídeo, nós vamos estudar o nível de aplicação e, como exemplo, vamos pegar o protocolo HTTP. Nós já vimos que as redes de computadores são estruturadas em camadas. Essas camadas são distribuídas, então, nos nossos equipamentos, no software aplicativo que nós instalamos no computador, no sistema operacional e na placa de rede. Então, o nível inferior, o nível de intrarrede, é composto por uma camada de nível físico e uma camada de nível de enlace. E essas duas camadas, então, que formam a intrarrede, estão contidas dentro da placa de rede, dentro do hardware. Acima da placa de rede, acima do hardware, nós temos o sistema operacional, que implementa as camadas de transporte e de rede. Também implementa alguns protocolos auxiliares, como o ARP e o ICMP. Nós vamos ver adiante na disciplina. Acima do sistema operacional, então, o software aplicativo que nós instalamos no nosso computador. Vocês podem considerar um navegador, o leitor de e-mail, o cliente de FTP, etc. Bom, como um software aplicativo, como o nível de aplicação consegue comunicar, consegue trocar informações com o sistema operacional? O sistema operacional fornece comandos para as linguagens de programação através de uma API de redes de computadores. Ou seja, a aplicação, quando está sendo programada, possui disponível comandos de leitura e escrita da rede. Vocês devem imaginar que é bastante similar a quando nós queremos escrever alguma coisa na tela ou ler alguma coisa do teclado. Então nós podemos escrever uma coisa na rede ou ler alguma coisa da rede. Então sempre que nós escrevemos alguma coisa para a rede, nós estamos enviando esses dados para alguma outra aplicação em um outro computador. Quando nós lemos alguma coisa da rede, nós estamos então recebendo dados de uma outra aplicação. Então essa API, né, essa interface de comunicação entre o sistema operacional e o software aplicativo, ou seja, e a camada de aplicação, permite então que as aplicações acessem a rede através do sistema operacional. Dentro do sistema operacional existe a comunicação interna dele, nas camadas de transporte de rede, e a comunicação entre o sistema operacional e a placa de rede, o hardware, é feita através então do driver da placa de rede. O sistema operacional deve ser capaz de diferenciar diversas aplicações que estejam utilizando a rede em um determinado momento. Para isso, então, cada processo que utiliza a rede possui uma porta específica para utilizar. Existem em cada computador 65.535 portas TCP e 65.535 portas UDP. Ou seja, uma determinada aplicação escolhe qual protocolo de transporte deseja utilizar e para cada um desses protocolos de transporte tem disponível então esse número de portas. Nós vamos estudar isso com mais detalhes adiante quando estivermos vendo os protocolos de transporte. Então, por enquanto, basta que vocês saibam que um processo de aplicação, ou seja, um software aplicativo sendo executado, possui vinculado uma porta a ele. Então, aqui nesse desenho nós podemos ver que temos um software, né, um processo aplicativo cliente executando na porta 5000 TCP. Essa porta é exclusiva para esse cliente em um determinado momento. Ao mesmo tempo, nós temos aqui um outro software, servidor, utilizando a porta 80 TCP. É importante ressaltar que todas as aplicações da internet, as aplicações TCP/IP, possuem um modelo cliente-servidor, ou seja, um cliente vinculado a uma porta em uma estação e um software aplicativo servidor vinculado, então, numa porta de um outro equipamento. A diferença entre um cliente e o servidor é simplesmente quem inicia a comunicação. O servidor ele permanece escutando uma determinada porta. Então, naquele exemplo, o servidor estava escutando a porta 80 TCP. Ele fica aguardando que o cliente envie alguma informação. O cliente, então, envia o primeiro pacote. No caso de aplicações TCP, vai enviar um pedido de conexão. O protocolo que vamos utilizar para exemplificar essa troca de dados, essa comunicação, é o protocolo HTTP. Então, HTTP significa Hypertext Transfer Protocol. O cliente é o software navegador, né, a aplicação navegador ou browser, e o servidor é o servidor web, também chamamos de web server. Existem dois protocolos de comunicação definidos, o HTTP 1.0 e o HTTP 1.1. O HTTP 1.0 é definido no documento RFC 1945
e o HTTP 1.1 no RFC 2068. O HTTP tem como porta padrão a porta 80 TCP. A diferença entre os padrões HTTP versão 1.0 e 1.1 é que a versão 1.0 ele é o não persistente. Isso significa que, imaginando uma página composta por vários arquivos, então um HTML, algumas imagens, JPEG, GIF, alguma coisa assim, para cada um desses objetos, para cada um desses arquivos, um cliente HTTP 1.0 necessita abrir uma conexão específica. Ou seja, ele vai abrir uma conexão para baixar um arquivo HTML, outra conexão para baixar o GIF ou JPEG, a imagem que faz parte daquela página, e assim por diante para cada objeto, ou seja, para cada arquivo que está no servidor web. No HTTP 1.1, não. O HTTP 1.1, o cliente, o navegador, abre uma única conexão com o servidor e, através dessa conexão, ele requisita todos os objetos que ele precisa. Então, todos os arquivos, todos, né, o HTML, as imagens, etc., todos eles vão vir em uma única conexão. A vantagem disso é, da parte do servidor, que cada vez que abrimos uma conexão é necessária a criação de um processo filho. Ou seja, no HTTP 1.0, se o cliente vai acessar uma página que contém 10 objetos, serão criados 10 processos dentro do servidor. No HTTP 1.1, apenas um processo para entregar todos esses objetos para o cliente. Então, o HTTP 1.1 é mais econômico em termos de utilização de recursos do lado do servidor. Vamos analisar agora como é que é feita então a troca de mensagens, o protocolo HTTP. Então, olhando esse slide, né, nós temos aqui a definição do protocolo na parte superior e abaixo um exemplo. Então, vamos ver a definição do protocolo. A primeira informação que deve ser enviada do cliente para o servidor é o método. O método pode ser, por exemplo, um método GET, onde eu quero obter um objeto, um método POST, onde eu quero enviar dados, estou preenchendo formulário, alguma coisa assim para o servidor. Então, vocês imaginem assim, conforme a ação que eu estou desempenhando, que o navegador está desempenhando, eu vou ter um método diferente. O mais comum, obviamente, é a obtenção de uma página web. Então, o método GET é que faz a obtenção desses objetos, a obtenção desses arquivos. Então, nós temos aqui qual o método que vamos utilizar, depois um espaço em branco, e aqui a identificação do objeto através de uma URL. Então, aqui eu especifico qual objeto, qual o endereço do objeto que eu quero obter. Depois um espaço em branco, a versão do HTTP, se 1.1 ou 1.0, e no final um caractere de Enter, né, composto pelo carriage return line feed, é um Enter. Né? Depois desse Enter, então, eu tenho uma área onde eu posso definir variáveis. Então, por exemplo, qual é o host do qual eu quero obter aquele objeto, quais são os tipos de arquivos que são suportados pelo navegador, qual é a versão do navegador, etc. Ao final, então, da última variável, existe um Enter, e um Enter extra aqui indica o final, então, da minha requisição. Então, toda vez que um navegador deseja obter um objeto de um servidor web, ele vai enviar uma mensagem dessa forma. Então, como eu falei para vocês antes, da API, do sistema operacional, o que acontece é que no momento da programação é feita uma escrita para a rede, para um determinado servidor, na porta 80 dele, estabelecendo uma conexão, e após o estabelecimento da conexão, são enviados esses dados aqui, como nesse exemplo. Então aqui o método é GET, existe um espaço em branco, aqui eu estou especificando qual o arquivo que eu quero baixar, um espaço em branco, e a versão do HTTP. Enter, começa a definição de variáveis, então o host é esse endereço, né, esse host aqui, conexão aqui para a live, quais são os tipos de arquivos que eu aceito e assim por diante, né, qual é o navegador, etc, etc, etc. Inclusive, né, o envio de cookies, caso o site tenha esse tipo de
de arquivo, esse tipo de troca de informações. Bom, após enviar esse GET, ou seja, essa requisição, o servidor web vai me responder com uma mensagem composta por versão do protocolo HTTP, um espaço em branco, um código de status, um espaço em branco e a descrição textual desse código de status. Um enter e o mesmo sistema, né, o mesmo esquema de definição de variáveis valor enter, variável valor enter, assim por diante. Um enter extra indicando o final do cabeçalho de aplicação e aqui os dados de aplicação, ou seja, o HTML ou o GIF ou, enfim, o arquivo, né, o objeto que eu estou requisitando, né? Então aqui nós temos o exemplo de resposta. Versão do HTTP 1.1, espaço, código de status 200, espaço, a descrição desse código é OK, enter, definição de variáveis. Qual é a data, qual é o servidor, etc, etc, etc. No final, aqui começa o HTML, né? Então, o objeto que o servidor está enviando para o navegador. O navegador vai, então, pegar esse conteúdo, esse HTML, e vai apresentar para o usuário, então, esse conteúdo da maneira que ele foi programado para fazer. Alguns exemplos de códigos de status. Tá? Existem vários, esses aqui são bastante comuns. O 200, né, o código 200, quando o servidor responde com isso, significa que a requisição foi bem feita e que a resposta contém, então, os dados que foram requisitados, ou seja, né, o objeto que foi requisitado pelo navegador. O código 302 é um redirecionamento. Então, o servidor está dizendo para o navegador que aquele objeto não se encontra no local especificado pelo navegador e que o navegador deve, então, buscar esse objeto em um outro local que está indicado na mensagem. Então, nessa mensagem, existe a indicação de onde está o objeto requisitado pelo navegador. Nós não vemos esse código de erro porque o navegador automaticamente pega esse novo endereço e faz uma nova requisição, então, para esse endereço atualizado. Código 400 é uma mensagem que foi mal formada, o servidor não conseguiu entender, né, a requisição. 404, acredito que todos conheçam, né? Código 404 significa que o objeto requisitado não existe, não foi encontrado no servidor. 505 é um código que diz que a versão do HTTP não é suportada pelo servidor. E existem outras mensagens de erro. Vocês podem, então, pesquisar, né, pelas mensagens. Bom, para finalizar, então, vamos dar uma olhada em cima de uma variável que é bastante importante e muito utilizada pelo navegador. É o get condicional. Sempre que acessamos páginas e navegamos na internet, alguns objetos ficam armazenados em cache, ou seja, ficam armazenados naquele diretório de arquivos temporários da internet. Como é que o navegador gerencia isso? Bom, o navegador então acessa uma determinada página e ele guarda esses objetos nesse diretório, né, nesse arquivo de temporários, e sempre que nós vamos revisitar a página, vamos fazer um reload, vamos dar um refresh na página, o navegador verifica se os objetos necessários para montar a página, se eles já não existem em cache. Se esses objetos existem em cache, o navegador deve então verificar se o objeto local, o objeto da cache, foi modificado ou não no servidor. Então, o objetivo disso é evitar que eu fique requisitando e baixando novamente o mesmo objeto diversas vezes. Então, eu evito o tráfego de dados que eu já possuo, que eu já visualizei. Muito importante, então, é realizar essa verificação para saber se os objetos que eu tenho localmente, se eles não foram alterados. Então, como é que eu faço isso? Né? Sempre que eu vou reaproveitar um objeto que já existe em cache, eu vou perguntar ao servidor, né? Então o navegador pergunta ao servidor se o objeto foi modificado. Como isso é feito? É feito utilizando então a variável ifModifiedSince, que significa se foi modificado desde uma determinada data. Então assim, o navegador, né, vai enviar
ao servidor uma requisição HTTP normal, ou seja, um GET de um determinado objeto, só que vai especificar se o objeto foi modificado após a data do objeto em cache. Ou seja, eu baixei o objeto, eu guardei ele em cache, eu tenho a data que eu guardei esse objeto em cache. Eu vou perguntar, esse objeto foi modificado após a data que eu salvei ele localmente? Se o objeto não foi modificado, o servidor vai responder com um código 304, dizendo, olha, esse objeto não foi alterado, pode utilizar o objeto local, pode utilizar o seu objeto da cache. O navegador, então, vai aproveitar o arquivo local, né, não precisando, então, baixar novamente aquele objeto. Se, ao contrário, o objeto foi alterado após a minha última visualização da página, o servidor vai ignorar a requisição if modified since, vai ignorar essa data e vai simplesmente me retornar o objeto atualizado. Então, ele vai retornar uma mensagem com o código 200, que significa o quê? Uma requisição foi bem sucedida, o objeto requisitado está junto da mensagem. Então, aqui nós temos um exemplo de um GET condicional, né? Eu estou pedindo esse objeto aqui, né? Versão HTTP 1.1 e tal, se o objeto foi modificado após 14 de julho de 2006, nesse horário aqui. Né? O servidor, então, me responde com o código 304, dizendo, olha, esse objeto não foi modificado, pode utilizar, então, o objeto que tu tens localmente, em cache. Certo, gente? Então, essa é a teoria em cima do HTTP. São requisições simples, feitas pelo cliente, que é o navegador, para o servidor web. O servidor web, então, responde da maneira adequada. Se nós pararmos para imaginar como é que é feita a comunicação HTTP, vocês devem imaginar que é um download de arquivos, né? Então, uma página é composta por um conjunto de arquivos, arquivos HTML, arquivos de imagem, etc. O que o navegador faz é requisitar esses arquivos para o servidor web. O servidor web, então, localiza os arquivos dentro do seu diretório, lá dentro das pastas, envia esses arquivos para o navegador, e o navegador, então, apresenta esses arquivos, né, de uma forma visual para o usuário, né? Então, agora que nós vamos fazer um exercício, onde nós vamos instalar, naquele ambiente de aprendizagem que vocês já configuraram, vamos instalar um servidor web, vamos utilizar então um navegador para acessar esse servidor web e utilizar o Wireshark então para capturar a comunicação entre o cliente e o servidor e analisar então os dados que são trocados entre eles. Isso vai ser feito então no próximo vídeo.